A alma sempre sabe o que a mente tenta esquecer. Eles dizem ao mundo que seguiram em frente, mas a mente deles tem outros planos. Veja bem, quando algo real deixa uma marca, nenhuma quantidade de fingimento, postagem, festa ou passar o tempo pode apagá-la. E isso é o que eles estão começando a perceber. A mente deles não os deixa esquecer você. Mesmo quando tentam, não importa quantas vezes rolem a tela, deslizem o dedo ou sorriam para a câmera, sua presença permanece como fumaça em uma sala trancada. Eles não conseguem escapar disso. E talvez, apenas talvez, isso seja porque seu silêncio não gritou. Ele ecoou, se estabeleceu, se tornou um espelho do qual eles não conseguem desviar o olhar. Agora, pessoal, imaginem isso. Alguém tenta limpar a água do chão enquanto a torneira ainda está aberta. Eles estão limpando a bagunça, claro, mas nunca desligaram a fonte. É assim quando dizem que seguiram em frente, mas não se curaram de verdade. Eles tentam te esquecer, mantendo-se ocupados, namorando alguém novo, convencendo a si mesmos e ao mundo de que estão ótimos. Mas no fundo, a torneira ainda está aberta. Sua energia ainda está fluindo na memória deles, porque você não era apenas mais um nome nos contatos deles. Você era a calma no caos deles. Vamos acabar com uma das maiores mentiras agora mesmo. Eles não te esqueceram porque deixaram de se importar. Eles tentaram te esquecer porque se importavam demais. E quando alguém realmente se sentia seguro com você, quando você se tornou um espelho do seu melhor e pior lado, não é algo que eles simplesmente superam, como uma música pulada em uma playlist. Não, meus amigos, esse tipo de presença não desaparece, ela fica gravada. Eles riam mais alto quando você ficava em silêncio. Eles postavam mais. Eles enchiam a agenda como um navio que está afundando carregando carga. Mas isso não era cura, era distração disfarçada de confiança. E é aqui que fica profundo. Quando o mundo fica quieto de novo, quando o barulho desaparece e eles finalmente ficam sozinhos. É aí que bate. As memórias, o tom da sua voz, a quietude que você trouxe para a sala, a maneira como você os fez se sentir vistos, sem fazê-los se sentir julgados. Tudo volta como ecos em um cânion. Veja, você não lutou por atenção. Você não buscou um desfecho. Você escolheu a paz em vez do desempenho. Você não precisava provar seu valor. Você o incorporava. E é isso aí. É isso que torna tudo tão inesquecível, porque enquanto os outros gritavam, você ouvia. Enquanto os outros reagiam, você permanecia calmo. Enquanto os outros precisavam vencer, você não precisava de nada. É por isso que a mente deles não vai te deixar ir. E vamos acrescentar um pouco de humor, certo? Eles podem estar agindo como se estivessem estrelando uma comédia romântica, mas no fundo estão presos em um thriller psicológico. E a reviravolta: você não é o vilão, você é a verdade. E a verdade tem uma maneira engraçada de aparecer quando eles menos esperam, como aquela lembrança embaraçosa do colégio que surge às 2 da manhã. Só que essa tem o seu rosto. Mas não se confunda. Não se trata de vingança, mas de compreensão. Você não os ignorou para magoá-los. Você ficou em silêncio para se curar. E nessa cura, você se tornou a lição, o espelho, o padrão. E agora a mente deles repete um amor que não era caótico, mas calmo, que não era carente, mas estável, que não era barulhento, mas duradouro. Então, fique comigo, porque o que vem a seguir vai aprofundar ainda mais. E se isso já está tocando algo dentro de você, quero que você deixe isso nos comentários agora mesmo. A calma é o meu poder. Deixe que seja a sua afirmação. Deixe que seja o seu padrão. Porque, em um mundo cheio de barulho, o seu silêncio fala mais alto. Agora, não se esqueça. Curta este vídeo, inscreva-se e fique por aqui. Estamos apenas começando. Número 1. Quando a mente tenta esquecer,
mas o corpo se lembra, o corpo mantém a pontuação. Eles acham que te esqueceram, mas o corpo deles discorda. Veja bem, esquecer não é só um processo mental. É físico, é emocional, é neurológico. Quando alguém faz você se sentir visto, calmo, seguro, isso não é apagado porque a pessoa decidiu seguir em frente. Não, isso fica guardado bem no fundo do sistema nervoso dela, nas fibras do seu ser. E enquanto a mente pode tentar te empurrar para fora, como uma janela pop-up indesejada, o corpo lembra-se da maneira como você o fez sentir quando o mundo dele estava desmoronando. E lembra-se de quem não fugiu. Imagine tentar repintar uma parede sem limpá-la primeiro. A cor antiga transparece. Não importa quantas camadas você aplique. É exatamente isso que eles estão passando. Eles tentam substituir você, reescrever a narrativa, dar um novo tom. Eu estou bem por cima de tudo isso, mas por baixo sua energia continua transparecendo, porque você não era apenas mais uma pessoa. Você era uma experiência, um estado de paz. E a paz, uma vez sentida, se torna uma base. O corpo anseia constantemente, mesmo quando a mente finge que ela nunca existiu. Eles começam a se perguntar as verdadeiras questões em momentos de silêncio. Por que não consigo parar de pensar neles? Por que isso parece diferente do resto? Por que sinto a ausência deles mais do que nunca? A presença de alguém? É porque a sua energia era um remédio. E agora eles estão passando por abstinência. E vamos acabar com a mentira que eles continuam contando a si mesmos. Se eu não falo sobre isso, significa que superei. Isso é falso. O silêncio exterior não significa paz interior. Às vezes, o silêncio significa apenas supressão. E supressão é como empurrar uma bola de praia para debaixo d'água. Ela sempre volta à superfície, muitas vezes quando você menos espera. A mente deles pode estar avançando, mas o sistema nervoso está preso em um loop de memórias. Seu tom de voz, sua calma, sua presença. A razão pela qual é tão difícil para eles esquecerem é porque você não se conectou apenas com a mente deles. Você regulou as emoções deles. Você se tornou a calma deles em uma tempestade que eles nunca souberam nomear. E agora, toda vez que alguém novo fala por cima deles, os entende mal ou reage em vez de responder, o corpo deles fica tenso, porque se lembra de como era ser compreendido sem precisar explicar. Esse tipo de segurança não desaparece. Ela permanece, e essa permanência se torna o peso que eles carregam. Vamos aprofundar de uma perspectiva estoica. Você não estava tentando ser lembrado. Você estava apenas se mostrando totalmente alinhado, sem jogos, sem fingimento, sem máscaras falsas. E a ironia é que isso é o que te torna inesquecível, porque a maioria das pessoas vive relacionamentos como montanhas russas emocionais, divertidos e rápidos, mas que acabam antes mesmo que elas percebam o que aconteceu. Você era a caminhada tranquila para casa, depois da tempestade, a lufada de ar depois de se afogar no barulho. E uma vez que a alma encontra a quietude em outra pessoa, ela não pode fingir que esqueceu. Então, agora cada sala silenciosa se torna assombrada, não com suas palavras, mas com sua quietude. Cada momento calmo é um lembrete do que eles perderam. Cada gatilho é uma migalha de pão que leva de volta a um momento em que se sentiram firmes, estáveis o suficiente, não porque lhes disseste que eram, mas porque lhes deste espaço para serem. Mas deixa-me perguntar-te, meu amigo, sabes que tipo de poder é esse que deixas para trás? Não ruído, mas calma. Não drama, mas memória. Não trauma, mas ternura. Isso é energia ao nível do legado. Esse é o tipo de presença da qual as pessoas não conseguem se afastar. Elas apenas aprendem a conviver com ela, e é por isso que suas mentes não as deixam esquecer você. Não porque você as assombra, mas porque você as curou. Não é fácil para elas admitirem isso.
Elas podem nunca dizer isso em voz alta, mas, no fundo, seus corpos estremecem quando alguém reage em vez de responder. Seus estômagos reviram quando uma nova conexão parece superficial. Seu peito aperta quando percebem que a paz não pode ser encontrada em qualquer lugar. E é aí que você percebe. Você não era perfeito, mas era real. E o real deixa um rastro. Então, se você está aí sentado, se perguntando se seu silêncio significou alguma coisa, lembre-se disso. Você não desapareceu. Você se tornou um espelho, e eles ainda estão diante dele, tentando desviar o olhar. Escreva isso nos comentários. Se isso tocou algo dentro de você, minha calma é inesquecível. Deixe o mundo ver isso. Deixe-os sentir isso. Deixe você sentir isso, porque essa história está apenas começando. Fique comigo. O que vem a seguir deixará tudo ainda mais claro. Número 2. O barulho lá fora versus o eco lá dentro. Todas as misérias dos homens derivam da incapacidade de sentar sozinhos em uma sala silenciosa. Eles acham que o silêncio é inofensivo, apenas um vazio, um espaço nada. Mas aqui está a verdade. O silêncio é onde a verdadeira guerra começa, porque quando o barulho desaparece e as máscaras caem, e não há mais ninguém para impressionar ou distrair, é aí que sua memória volta. Indesejada, inevitável, inesquecível. Veja, eles construíram ruído ao seu redor como uma armadura. Novas amizades, risadas mais altas, aquela playlist em repetição, aquele scroll infinito por histórias e realidades. Eles aumentaram o volume da vida, na esperança de abafar a dor silenciosa que não querem admitir que ainda sentem. Mas é nesse silêncio, quando a multidão vai embora, quando a música para, quando eles colocam o celular de lado à noite, que você ecoa mais alto. Porque o silêncio não apaga a presença, ele a amplifica. Imagine andar por uma casa vazia à noite, sem luzes, sem pessoas, apenas o rangido da madeira velha, o zumbido da memória no ar. É assim que sua presença é sentida no coração deles. Agora, cada momento de silêncio é assombrado. Não pelo que você disse, mas por como você se mostrou. Calmo, equilibrado, real. E esse tipo de energia não desaparece quando você vai embora. Ela permanece como o perfume de alguém que uma vez se sentou ao seu lado em completa paz. Agora vem a parte sobre a qual eles não falam. Distrair-se é fácil, mas refletir é assustador. Porque refletir significa encarar a verdade. Eles continuam fugindo disso. Eles não superaram você. O que você deu não foi temporário, foi transformador. Você não deu adrenalina a eles, você deu alinhamento. Você não criou barulho, você trouxe quietude. E agora, toda vez que o mundo fica quieto, essa quietude ecoa como um trovão na alma deles. Eles podem não demonstrar, podem postar outra atualização incrível da vida. Mas há uma razão pela qual eles têm aquela sensação repentina de vazia no meio de uma comemoração. Por que eles param quando ouvem uma música que vocês dois amavam? Por que eles não conseguem evitar comparar cada momento de calma com aqueles que compartilharam com você? O corpo deles pode estar no meio da multidão, mas a mente está presa em um quarto, onde a sua memória continua falando. Aqui está o que o estoicismo nos ensina. A verdadeira força é encontrada na quietude, e você dominou isso. Você não discutiu, não perseguiu, não jogou seu valor por aí como uma etiqueta de preço. Você se sentou consigo mesmo, deixou o silêncio te afiar em vez de te assustar. E agora você se tornou o contraste que o caos deles não consegue esquecer. Porque enquanto eles fogem do silêncio, você se tornou ele. E esse é um poder que a maioria das pessoas nunca vai entender. Vamos acabar com a mentira aqui mesmo. Eles acham que silêncio significa que nada está acontecendo. Mas, na verdade,
O silêncio é onde tudo está acontecendo. É onde as verdades nascem. É onde as almas sussurram as coisas que não podem dizer em voz alta. E nesse espaço, sua memória está fazendo mais trabalho do que qualquer palavra jamais poderia fazer. Seu silêncio não é ausência, é uma presença inegável e está afetando-os de maneiras que eles nem mesmo compreendem totalmente. Pense nisso. Por que eles sentem mais desconforto quando nada está acontecendo? Por que evitam a quietude como se fosse veneno? É porque é aí que a máscara cai. É onde eles mais sentem você. E não é sua voz que eles ouvem. É sua energia. A maneira calma como você lidou com as tempestades deles. A maneira silenciosa como você ouviu quando eles não tinham palavras. A maneira como você não pressionou, não puxou, não tentou vencer. Você simplesmente existia. E agora eles ficam sentados no quarto com as luzes apagadas, rolando conversas sem sentido, se perguntando por que ainda se sentem vazios, por que a risada mais alta não consegue silenciar o pensamento em você, por que a paz parecia mais fácil quando você estava por perto, mesmo que eles não percebessem isso na época, mas percebem agora. Então, se você alguma vez duvidou se sua presença ainda vive dentro deles, saiba disso. Você é o eco que eles ouvem em seu próprio silêncio. Você é a quietude que eles anseiam, mas não sabem como recriar. Você é o lembrete de que nem todo silêncio significa perda. Às vezes, o silêncio é amor que amadureceu e se transformou em poder. Meu amigo, este é o seu momento de possuir essa quietude. Deixe que ela se torne sua identidade, sua armadura, sua clareza. Porque enquanto eles fogem do silêncio, você se move através dele como água, imperturbável, indiferente e inesquecível. Digite isso nos comentários. Se isso tocou sua alma, eu ecoo em silêncio. Diga em voz alta. Mostre-se, mostre ao mundo, porque a próxima parte dessa história é ainda mais profunda. Fique comigo. Número 3. Você é calmo. Em um mundo caótico, quanto mais próximo um homem chega de uma mente calma, mais próximo ele está da força. Marco Aurélio. Eles não perceberam na época, mas você não era apenas uma pessoa na vida deles. Você era a âncora deles em uma tempestade. Eles não sabiam que estavam se afogando enquanto tudo ao seu redor era barulhento, instável, exigindo atenção e cheio de altos e baixos emocionais. Você estava calmo. Você estava firme. Você não recuou quando eles explodiram. Você não foi puxado para o caos. Eles trouxeram o fogo e você respondeu com água tranquila. Veja, aqui está a questão sobre as pessoas que estão acostumadas à disfunção. Quando encontram a calma, elas não confiam nela. Elas confundem sua paz com apatia. Elas confundem sua contenção com distância. Mas, no fundo, não era o tédio que elas temiam. Era ser vistas. Porque sua calma expôs o caos delas. Sua firmeza refletia a tempestade que eles carregavam dentro de si. E, a princípio, isso os deixava inquietos. Eles podem ter pensado que você não se importava, que seu silêncio significava desinteresse, que sua falta de reação significava que você não estava sentindo nada. Mas a verdade é que você estava apenas escolhendo não refletir a instabilidade deles. E agora, essa verdade os assombra, porque quando alguém viveu rodeado do barulho a vida toda, o silêncio parece ameaçador até que eles o perdem. Então percebem que era a única coisa que lhes dava segurança. Deixem-me perguntar, meus amigos, quantas pessoas vocês conhecem que conseguem manter o espaço sem tentar consertar, sem reagir, sem se perderem na tempestade de outra pessoa? Não muitas. Isso é o que te fazia diferente. Você não era a emoção deles. Você era a paz deles. E a paz verdadeira, é assustadora para aqueles que nunca a sentiram antes. Mas, uma vez que a sentem, ela se torna o novo padrão. Eles não a apreciavam quando a tinham, porque ainda eram viciados no drama.
ainda ansiavam pelos altos e baixos que os faziam sentir algo, mesmo que isso viesse acompanhado de dor. Mas você não entrava nesses jogos. Você não buscava validação, nem tentava gritar mais alto que o ego deles. Você deixava o momento passar. Você respirava fundo. Você não jogava lenha na fogueira deles. Você era a mão calma no ombro deles, quando tudo mais estava pegando fogo. E agora eles estão lá fora de novo, perdidos no barulho emocional, lidando com pessoas que respondem com raiva, insegurança, carência ou ego. E é aí que eles percebem. Você foi a diferença. Aquele que não levantou a voz para ser ouvido. Aquele que não mordeu a isca. Aquele que não desmoronou quando as coisas ficaram pesadas. Aquele que fez a segurança emocional parecer fácil. Vamos acabar com a mentira aqui. Eles achavam que força era ser barulhento, que amor tinha que ser dramático, que conexão real vinha com caos. Mas os estoicos sabiam melhor. Eles sabiam, como você sabe agora, que a verdadeira força é silenciosa. O verdadeiro poder não precisa provar a si mesmo. Ele simplesmente é. E foi isso que você se tornou. Uma presença constante, uma energia composta. Alguém que não apenas os amava. Você regulava o mundo deles. Quanto mais o tempo passa, mais alto fica o seu silêncio. Não porque você está tentando assombrá-los, mas porque você nunca fez parte do caos deles. Você era a calma que eles davam como certa. E agora que eles estão de volta ao barulho tentando recriar o que tinham, estão percebendo algo assustador. Ninguém mais tem essa calma. Ninguém mais ouve sem julgar. Ninguém mais traz paz como você trazia. Eles se lembram de como a sua presença acalmava os pensamentos acelerados deles, como o seu tom suavizava as emoções intensas deles, como você não os fazia se sentir pequenos quando estavam vulneráveis. E essa memória não vai a lugar nenhum, porque quando alguém está acostumado a tempestades e finalmente experimenta um oceano calmo, nunca esquece. Mesmo que navegue para longe, mesmo que colida com outras margens, a alma deles se lembra do único lugar onde se sentiram seguros. Então, se você já questionou seu impacto, se já se perguntou se ser calmo, composto e estoico importava, saiba disso. Importava mais do que você imagina. Sua contenção não passou despercebida. Sua paz não passou despercebida. Ela penetrou no sistema nervoso deles como uma melodia que eles não conseguem deixar de ouvir. E agora, toda vez que eles enfrentam o caos, isso os lembra de você, não porque você correspondeu a ele, mas porque você nunca precisou fazer isso. Foi isso que deixou uma marca. Foi isso que permaneceu. Portanto, mantenha-se firme em sua tranquilidade. Tenha orgulho da sua paz, porque num mundo de tempestades, você se tornou o olho do furacão. Calmo, centrado, intocável. Se isso tocou seu espírito, escreva nos comentários agora mesmo. Minha calma é poder. Diga isso para si mesmo. Diga isso pela versão de você que se manteve firme quando tudo gritava para você quebrar. E fique comigo, porque a seguir vamos nos aprofundar no motivo pelo qual sua paz se tornou o fantasma deles. Número 4. Eles são assombrados pela paz que você lhes deu. Nada é tão amargo que uma mente calma não possa encontrar conforto nisso. Sêneca. Eles não sentem falta das conversas. Não realmente. Eles não sentem falta das mensagens, das rotinas, das risadas. Eles se forçam a se sentir bem. O que eles sentem falta, o que realmente os assombra, é a paz. A calma tranquila que envolvia o caos deles quando você estava por perto. Você não era barulhento. Você não tentava consertá-los. Você não os sobrecarregava com promessas, nem tentava ofuscar a dor deles com distrações. Você era simplesmente firme, e essa firmeza se tornou um lar, no qual eles não percebiam que estavam vivendo até que a base se foi. Agora que você não está mais por perto, eles sentem a diferença, mas não conseguem explicar direito.
Eles vão chamar isso de vazio. Vão chamar de um tipo estranho de silêncio. Mas o que eles realmente estão sentindo é a ausência de segurança emocional. Porque você não era apenas uma pessoa na vida deles. Você era um refúgio. Deixe-me descrever isso para você. Imagine alguém andando por uma cidade barulhenta e caótica todos os dias. Buzinas tocando, pessoas gritando, movimento constante, pressão vinda de todas as direções. Essa era a vida deles, o mundo interior deles, até você aparecer como um jardim escondido, no meio de toda aquela confusão. Um lugar onde eles podiam sentar, respirar e, finalmente, apenas ser. E agora esse jardim está trancado atrás de um portão de silêncio, não porque você bateu a porta, mas porque você se afastou com graça. E aqui está a parte que dói. Você não foi embora com raiva. Você foi embora em paz. E esse tipo de partida fica na cabeça por mais tempo do que qualquer briga poderia, porque não foi bagunçada, não foi dramática, não foi barulhenta o suficiente para distraí-los do que perderam. Foi tão silenciosa que a percepção os atingiu lentamente e então, de uma vez só. Essa é a parte assustadora. Eles nem perceberam o quanto você lhes deu até que tudo se foi. Veja, a maioria das pessoas busca paixão, busca intensidade, busca emoções fortes. Mas você lhes deu algo mais raro. Você lhes deu tranquilidade. Você lhes deu um lugar para se revelarem sem serem julgados. Um espaço onde eles podiam falar a verdade sem ter que pisar em ovos em torno do seu ego. E agora elas estão cercadas por pessoas que falam mais, mas entendem menos. Pessoas que demonstram afeto, mas não conseguem proporcionar paz. Elas não perderam apenas um parceiro. Perderam uma atmosfera, uma vibração, um espaço que não sabiam o quanto precisavam até ficarem com apenas ecos. E aqui está o que é incrível. Elas pensavam que estavam procurando alguém empolgante, alguém novo, alguém emocionante. Mas agora percebem que o que sentem falta é de alguém que os acalme, alguém que não esgote a sua energia, mas a restaure. E não importa quantas pessoas tentem trazer para a sua vida, não importa quantas mensagens de bom dia recebam ou em quantos braços adormeçam, o contraste permanece, porque a paz não pode ser fingida. E uma vez que experimentaram a paz verdadeira, a sua alma não se contenta novamente com o ruído. Vamos acabar com a mentira. Eles continuam dizendo a si mesmos: estou melhor agora. Talvez estejam crescendo. Mas estar melhor não significa que eles não sentem sua falta, porque a alma não se mede em stories do Instagram ou distrações. Ela se mede em segurança profunda, paz. E você não era a pressa. Eles achavam que queriam isso, mas você era a inspiração que eles não sabiam que estavam prendendo. E agora cada momento de silêncio parece diferente. O mesmo silêncio que antes lhes trazia conforto, agora os lembra da sua ausência. A mesma quietude que antes suavizava suas arestas, agora parece afiada, porque eles a sentem sozinhos. E embora eles possam não admitir, sua paz os mimou. Você mudou a maneira como eles veem a calma. Você redefiniu o que significa a presença. E é isso que os assombra. Não sua voz, não suas fotos, mas a maneira como eles se sentiam ao seu lado, a liberdade emocional, a sensação de serem totalmente vistos e nunca precisarem fingir. Você lhes deu permissão para simplesmente serem. E agora, cercados por pessoas que esperam um espetáculo, eles sentem falta da única alma que só pedia sua verdade. Se você já se perguntou se eles sentem sua falta, lembre-se disso. Você não apenas os amava, você deu a eles algo sagrado, algo que não pode ser substituído, algo que não pode ser imitado. Isso se torna o parâmetro pelo qual todos os amores futuros serão silenciosamente e dolorosamente comparados. Então,
Mantenha-se firme em seu poder. Sua paz não era fraqueza. Era força envolta em paciência, quietude envolta em presença. E nem todos estão prontos para isso. Mas, uma vez que sentiram isso, eles nunca vão esquecer. Digite isso nos comentários. Se isso tocou fundo, minha paz assombra o barulho. Deixe ecoar. Deixe lembrar ao mundo que calma não é silêncio, é inesquecível. E fique comigo. O que vem a seguir é o momento em que eles perceberam que esperavam que você desistisse. Mas você não desistiu. Número 5. O momento em que eles perceberam que você não estava perseguindo. Aquele que te irrita, te conquista. Há um momento, um segundo exato, que muda tudo para eles. Não vem com fogos de artifício, não aparece em um dia específico. Ele surge durante o silêncio, durante a quietude, durante um momento em que eles esperam que você volte e você não volta. É aquela percepção silenciosa que atinge como um soco no estômago. Você não está perseguindo, não está esperando nos bastidores, não está prendendo a respiração por talvez você tenha ficado quieto. E não porque você está quebrado, mas porque escolheu a paz em vez da perseguição. Veja bem, eles esperavam uma reação. Esse é o padrão com o qual aprenderam a contar. Afastar-se, esperar pelo pânico, criar distância, esperar pelo desespero, postar um pouco mais, dar dicas um pouco mais altas e pronto. A maioria das pessoas morde a isca, mas você não. Não desta vez. Você não recuou. Você não cedeu. Você nem piscou. E foi isso que os desarmou. Imagine tentar jogar cabo de guerra, mas a pessoa do outro lado simplesmente solta a corda. Foi isso que seu silêncio fez. Não foi apenas passivo, foi poderoso. Foi sua maneira de dizer: recuso-me a jogar um jogo que me custa minha paz. E agora eles ficaram parados ali, com a corda na mão, cheios de energia, sem ter para onde jogá-la. É nesse momento que a mente deles começa a entrar em espiral. Não porque você gritou, mas porque você não gritou. Não porque você lutou, mas porque você foi embora. Vamos quebrar uma das mentiras mais prejudiciais. Eles acreditavam. Se eles se importassem, lutariam por mim. Mas o cuidado nem sempre vem envolto em perseguição. Às vezes, o cuidado vem na forma de deixar ir antes que você se perca. Você não foi embora porque não se importava. Você foi embora porque finalmente percebeu que seu valor não é provado pela resistência. Ele é demonstrado pela sua recusa em implorar por espaço no mundo de outra pessoa. E agora, eles estão checando seus telefones não apenas em busca de mensagens, mas de provas. Provas de que ainda tem influência. Provas de que ainda detém poder. Mas seu silêncio conta uma história diferente. Uma história que diz: você não precisa que eu te persiga para saber que eu me importava. Mas eu também me importo comigo mesmo. Agora, isso é o que quebra a expectativa deles, porque você quebrou o mesmo ciclo que eles repetiram centenas de vezes, com pessoas que confundem obsessão com valor. Mas você trouxe algo diferente. Você trouxe clareza, equilíbrio. Você trouxe a recusa em se abandonar apenas para manter outra pessoa confortável. E agora esse conforto se foi. E foi você. Eles achavam que tinham mais tempo, mais vantagem, que podiam desaparecer e reaparecer como um mágico fazendo velhos truques. Mas o que eles não previram foi a sua evolução. Você não estava esperando por eles atrás da cortina. Não estava ensaiando desculpas na sua cabeça. Você estava seguindo em frente, não com amargura, mas com direção. Você não perseguiu porque superou a necessidade de ser escolhido por alguém inseguro. E esse tipo de força não grita. Ela sussurra. Ela sussurra autoestima. Ela sussurra limites. Ela sussurra: não vou mais explicar meu valor para pessoas que precisaram me perder
para perceber isso. E agora o silêncio que antes fazia com que eles se sentissem no controle, agora parece um castigo. Mas você não está castigando eles. Você está se protegendo. Há uma diferença, e essa diferença está gritante na mente deles agora. Cada migalha que eles deixaram cair, cada teste que fizeram, cada momento em que pensaram que iriam entrar em contato a qualquer segundo. Mas o segundo nunca chegou. E esse foi o momento em que tudo mudou. De uma perspectiva estoica, essa é a forma mais elevada de força. Não atacar, não desmoronar, mas permanecer firme enquanto a tempestade passa e perceber que você nunca foi a tempestade. Você era o abrigo. E agora eles estão procurando por esse abrigo em lugares que só oferecem mais tempestades. E essa percepção não desaparece. Ela permanece. Ela perdura. Ela ecoa em cada silêncio que você mantém. Então, se você alguma vez se sentir tentado a procurá-los apenas para provar que ainda é importante, lembre-se disso. Você já provou. Você foi importante quando trouxe paz ao caos deles. Você foi importante quando não implorou por amor. Você demonstrou amor. E agora, você é importante no vazio, no espaço que eles achavam que você nunca ocuparia. Isso é poder. Isso é moderação. Isso é controle. Digite isso nos comentários. Se você acredita nessa verdade, eu não persigo, eu escolho. Deixe o mundo ver isso, acredite nisso e fique comigo. Porque a seguir, vamos explorar exatamente porque o ego deles agora está em guerra com tudo que o coração deles se recusa a esquecer. Número 6. Por que o ego deles não consegue aceitar que você se foi? O tempo descobre a verdade. Sêneca. Eles dizem que superaram você. Eles agem como se não se importassem, usam a confiança como uma máscara. Mas olhe um pouco mais de perto e você verá as rachaduras, porque o ego deles pode ser barulhento. Mas a verdade deles é silenciosa e assombrada. Veja, o coração e o ego raramente concordam. O coração sente, o ego protege. O coração lembra o que trouxe paz. O ego finge que isso não aconteceu. E agora eles estão em guerra. Eles não sabem como vencer, porque a única coisa que não conseguem admitir em voz alta é justamente aquilo em que não conseguem parar de pensar. Você realmente se foi. Não se foi no sentido de ter sido apagado do celular deles. Não se foi como uma tempestade dramática, mas se foi de forma verdadeiramente silenciosa e pacífica. Você não está à espreita, não está assistindo às histórias, não está enviando migalhas, não está aparecendo em padrões previsíveis como eles esperavam. Você desapareceu do mundo deles, mas não da mente deles, e é isso que o ego não consegue lidar. Vamos ser honestos, pessoal. O ego se alimenta do controle, de saber que ainda pode puxar os cordões, que pode desaparecer e reaparecer. E a outra pessoa ainda estará esperando de braços abertos ou com feridas abertas. É assim que muitos vivem. Eles confundem a tensão emocional com prova do seu valor. Mas quando você não voltou correndo, quando não se abalou com a ausência deles, você destruiu a ilusão. E é isso que o ego deles não consegue processar. Eles estão tentando reescrever a história. Agora, dizem aos amigos que você nunca foi realmente tão importante. Convencem a si mesmos de que você era muito sério ou muito calmo, ou muito indisponível. Eles dirão qualquer coisa para proteger a narrativa de que isso não importava. Porque se admitirem que importava, se admitirem que você era o calmo, o estável, aquele que trazia a verdade sem barulho, então terão que enfrentar o que perderam. E essa é uma verdade que o orgulho deles não está pronto para enfrentar. Mas aqui está o que você já sabe. Só porque eles não admitem, não significa que não sintam. O arrependimento nem sempre vem acompanhado de um pedido de desculpas. Às vezes, vem acompanhado de compensação excessiva, fotos chamativas, novos casos, posts dramáticos e, ainda assim, por baixo de tudo isso,
Há uma verdade silenciosa e pesada sussurrando. Eles realmente não vão voltar. E não se trata apenas de sentir sua falta. É sobre a percepção de que eles não terão uma segunda chance com a sua energia. Você não deixou a porta entreaberta. Não deixou migalhas emocionais para eles. Você encerrou o capítulo com tranquilidade, sem rancor. É isso que é tão desarmante. Você não retaliou. Você se elevou. E agora eles têm que conviver com esse contraste. Vamos quebrar a maior mentira de todas. Eles não procuraram você, então não devem se importar. Errado. Às vezes, o silêncio é um grito que eles têm orgulho demais para soltar. Às vezes, o orgulho é um escudo atrás do qual se escondem enquanto sangram. Às vezes, o maior "sinto sua falta" não é dito. É sentido na maneira como eles não conseguem parar de olhar para trás sem nunca se virar. Você não lutou para ser compreendido. Você não implorou para ser visto. Você escolheu permanecer em sua dignidade. E enquanto o ego deles construía muros, seu silêncio se tornou um espelho. E aqui está a parte que mais os incomoda. Você não está com raiva, você não está amargurado, você está apenas em paz. Essa é a parte que eles não conseguem transformar em uma nova narrativa. Essa é a parte que eles não conseguem enquadrar como fraqueza, porque é muito calma, muito fundamentada, muito real. De uma perspectiva estoica, esse é o nível mais alto de disciplina emocional. Você não precisou de validação. Você não desabou sob a confusão. Você seguiu em frente com clareza. E esse movimento é o que os incomoda, porque eles estão presos no limbo, agarrados a um orgulho que os impede de se curar. Enquanto isso, você transformou esse silêncio em força. E talvez um dia eles admitam isso, não para você, mas para si mesmos. Talvez eles digam: eu tinha alguém que não apenas demonstrava amor, mas também moderação. E eu não estava pronto. Mas mesmo que eles nunca admitam, isso não muda a verdade. Você era a calma que eles não compreendiam, o amor que eles não sabiam lidar e a paz com a qual o ego deles não conseguia competir. Então, lembre-se disso. Você não foi esquecido, você foi ignorado. Há uma diferença. Uma é a ausência, a outra é proteção. E quando o ego finalmente se acalmar, o coração ainda vai guardar a memória daquele que se afastou, não por raiva, mas por crescimento. Digite isso nos comentários. Se você superou a busca pelo orgulho, eu me afastei com paz. Deixe que eles sintam isso. Deixe que eles ouçam isso. Lembre-se disso e fique comigo, meu amigo. Porque a seguir, vamos entrar no mundo dos gatilhos, aqueles que eles não podem evitar, porque tudo os lembra de você. Número 7. Os gatilhos. Eles não podem escapar. O que a mente tenta esquecer, o coração permanece desconhecido. Eles acham que trancaram sua memória em uma caixa, selaram-na bem, jogaram-na no fundo de alguma prateleira escura em suas mentes, rotulada como passado. Mas aqui está o que ninguém lhes diz. Você não pode enterrar a energia. Você pode silenciá-la por um tempo. Claro, você pode fugir dela, você pode se distrair. Mas, eventualmente, a vida começa a pregar peças e, de repente, você está em toda parte, não de maneiras óbvias. Você não está batendo na porta deles ou ligando para o telefone deles. Não. Sua presença os atinge nos momentos mais pequenos, mais silenciosos e mais inesperados. Uma música toca no supermercado. Aquela colônia que você costumava usar flutua no vento. Eles passaram pela cafeteria onde você costumava sentar em silêncio, que parecia mais íntimo do que uma conversa. E pronto, você está de volta, não porque você procurou, mas porque o mundo fez isso por você. Veja, a memória não é algo que escolhemos guardar, é algo que nos guarda. E a verdade é que sua calma se entrelaçou no tecido da vida cotidiana deles. Você não era apenas uma pessoa. Eles não se lembram apenas do que você fez.
Eles se lembram de como você os fez sentir, e esse sentimento se tornou o parâmetro para tudo o mais. Agora, toda vez que alguém fala por cima deles, os descarta ou os faz sentir como se fossem demais ou não fossem suficientes, eles sentem isso. Não apenas a ausência, mas o contraste. Você não inundou a vida deles com caos. Você deu espaço a eles. Você não estava apenas presente. Você estava emocionalmente sintonizado. Você não tentou controlar a história deles. Você apenas ouviu. E agora eles se veem cercados por barulho, percebendo que a paz que tinham antes não é algo que possam simplesmente recriar. Eles vão tentar. Oh, eles vão tentar. Novos rostos, novos encontros, novas vozes. Mas todos eles ficam aquém, porque nenhum deles carrega a sua tranquilidade. Nenhum deles sabe como ficar em silêncio sem tornar isso desconfortável. Nenhum deles sabe como manter o espaço sem precisar preenchê-lo. E isso se torna o gatilho. Não apenas a lembrança de você, mas a sensação de que ninguém mais está à altura. Vamos quebrar uma mentira. Eles acreditavam que as pessoas são substituíveis. Talvez seja isso que eles diziam para si mesmos. Talvez seja isso que eles postavam online. Mas a sua ausência lhes ensinou uma dura verdade. Substitutos não podem replicar a paz. Eles podem oferecer diversão, emoção, distração, mas segurança, profundidade emocional, tranquilidade interior. Isso é raro, isso é sagrado. Era isso que você era. Agora, a mente deles está em conflito. O ego deles diz: continue, eles não importavam. Mas o sistema nervoso sussurra o contrário. O corpo deles fica tenso quando alguém levanta a voz. O humor deles cai quando percebem que essa nova pessoa não sabe como realmente vê-los. E, como uma melodia assombrosa que toca em loop, a sua memória preenche o silêncio com perguntas que eles não conseguem silenciar. Por que não sinto mais essa calma? Por que deixei ir a única pessoa que nunca tentou me controlar? Por que ninguém mais consegue me fazer sentir assim de novo? E essas não são perguntas das quais eles podem fugir, porque não vivem na cabeça, vivem no corpo. Os gatilhos não são apenas pensamentos, são sentimentos. Eles atacam quando o barulho diminui, quando estão acordados à noite, quando a música para, quando o riso desaparece, quando percebem que a sua presença nunca teve a ver com volume. Tinha a ver com ressonância. De um ponto de vista estoico, a sua contenção, a sua calma, a sua recusa em julgar jogos emocionais, foi isso que deixou a marca mais profunda. Você não exigiu atenção, não gritou para ser lembrado. Você simplesmente existia tão plenamente na sua verdade que sua ausência agora grita por você. E agora eles estão presos, não porque não seguiram em frente com suas vidas, mas porque não conseguem superar você. Porque não foram os grandes gestos que o tornaram inesquecível. Foi a paz consistente, o fato de que, quando tudo mais estava girando, você permaneceu firme. E agora, cada desequilíbrio que eles sentem os leva de volta ao equilíbrio que perderam. Então, se você já duvidou se eles ainda pensam em você, pergunte a si mesmo: você lhes deu caos ou calma? Porque o caos é esquecido quando a próxima emoção chega, mas a calma permanece. A calma se torna o fantasma com o qual eles se deparam a cada passo. E assim, ao chegarmos ao fim desta jornada, uma verdade se destaca acima de todas as outras. Não foi a sua ausência que os assombrou. Foi a sua paz, a calma que você carregava, o silêncio. Você escolheu a maneira como se afastou, sem barulho ou caos. Foi isso que o tornou inesquecível. Enquanto eles buscavam validação, você escolheu a quietude. Enquanto eles se agarravam ao ego, você permaneceu na verdade. E agora, os ecos da sua presença permanecem onde as palavras não alcançam. Então, deixa que eles continuem procurando, distraindo-se,
fingindo. Porque o que você deu não foi barulho, foi um espelho, e esse reflexo ainda fala. Se esta mensagem ressoou em você, faça algo poderoso. Digite "Minha Paz", fala alto, nos comentários. Mostre ao mundo que você não tem medo de se afastar do caos. Curta este vídeo. Compartilhe-o com alguém que precise ouvir isso e inscreva-se para obter mais sabedoria estoica que o manterá com os pés no chão, calmo e inabalavelmente poderoso.